Oi pessoal, hoje eu quero comentar dois assuntos que estão causando rebuliço nos grupos: penduricalhos e uma matéria da revista Sociedade Militar sobre um documento do Ministério da Defesa ainda lá no trâmite do PL 1645. Vou começar por aqui e, em primeiro lugar, parabenizar e agradecer à revista Sociedade Militar, ao Robson, meu xará, a toda a equipe, porque eles estão sempre antenados e trazendo notícias importantes para a gente. Tá? Essa matéria fala sobre um documento que tramitou ainda no PL 645, em que o Ministério da Defesa respondeu a alguns questionamentos feitos para a Câmara dos Deputados. Então esse ofício serviu para enviar as respostas. Tá? Então eu vou comentar algumas coisas aqui. A primeira questão é em relação ao adicional de habilitação, que foi questionado por que alguns militares não tinham os cursos, que não foi dado para ele ou não existiam os cursos. Aí eles começaram dizendo que a gratificação foi instituída em 1972. Bom, eu já questiono aqui porque a gratificação por curso foi instituída em 1965, na verdade. Então, se o próprio Ministério da Defesa não sabe da história toda, pergunta quem sabe. Eu teria o prazer imenso em responder. Tá? E aí depois eles explicam que o curso de habilitação ao QAO, o Chacal, foi instituído em 2013 pela EB, e eles dizem aqui que, a exemplo das boas experiências vividas pela EB, a Marinha e a FAB criaram os cursos em 2019. Não, não é. A gente sabe que foi a toque de caixa, foi só por causa do trâmite do PL, que foi questionado por que não existia, então eles tiveram que correr e fazer, e ainda fizeram mal feito. Tá? E também falaram aqui sobre a situação dos coronéis, dizendo que eles fazem esse curso aqui, que é Altos Estudos 1, e em média somente 30% dos coronéis que fazem esse curso. De acordo com os relatórios do próprio EB, que são publicados pelo próprio Exército, o número é bem parecido, gira ali em torno, na verdade, de uns 40%. Só que eles omitem que outros 50 e tantos por cento tem também um outro curso que é Altos Estudos 2, apenas 5% abaixo do Altos Estudos 1. Ou seja, os 40 mais os 50 e tantos do Altos Estudos 2, nós temos quase 100%. Então sobra só uns 5% de coronéis que não têm altos estudos. Isso aí eles omitem, não é verdade? Também fala aqui dos quadros especiais, eles batem bastante na tecla de que entraram por recrutamento, que o horizonte era só de 8 anos, e que, por força desse decreto aqui, estabilizaram, foram promovidos, mas que as suas funções não exigem capacitação profissional, além da formação, e por isso, e por interesse público, não investe-se em curso para eles. Só que aí eu questiono o seguinte: na hora de colocar o sargento do quadro especial para desempenhar qualquer tarefa que o sargento de carreira desempenha, eles colocam, eles submetem o sargento do quadro especial. Então, para mim, isso aí é uma desculpa esfarrapada. E outras coisas que se pode questionar aqui nessa resposta dele. Mas vamos lá para a gratificação de representação, que é a segunda questão. Tá? E eles falam aqui, mostra todo o embasamento. Na época tinha aquela questão de ir para a reserva, os 10% dos generais e tal. Aí eles colocam aqui todo o embasamento segundo a MP 2215, que era o que tinha na época. E encerram dizendo que, para não ferir o princípio da integralidade, que os generais mereciam que fosse para a reserva. E é por isso que eles estavam pedindo. Só que eles omitem também toda a história da gratificação de representação, que é esse documento aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu já fiz um resumo à luz de toda a legislação historicamente. A gratificação foi criada em 1951 e era para quê? Para cargos, funções, missões, comissões. Quando eu digo cargo, é, por exemplo, comando, isso é um cargo. General não é cargo. Sargento, capitão não é cargo, isso é posto à graduação. Então, existia só uma modalidade, um tipo de gratificação, que era pelas funções mesmo, propriamente dita, pelas representações. Em 1969, eles estabeleceram uma segunda modalidade para a gratificação, e essa segunda modalidade, sim, era postos ou graduações. Então, aqui são as representações propriamente ditas, aqui postos ou graduações. E agora que vem a manobra, em 1991, a LRM, da época, Lei 8237,
O que eles fizeram? Eles colocaram o general aqui também nas representações, como se general fosse um cargo, uma missão, uma função. Tá? E mais, os percentuais eram acumulados, ou seja, os generais, durante a vigência da LRM de 1991, eles acumulavam 2 percentuais. E para completar a manobra, em 2001 eles extinguiram a modalidade 2, que eram postos ou graduações, deixando só as representações propriamente ditas, mas os generais ficaram aqui. Isso aí eles não esclarecem para a gente, porque não vale a pena para eles esclarecerem isso. E por fim, aqui no final, o último questionamento é em relação aos cursos serem definidos em lei, não em portarias. Aí tem uma resposta blá 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 aqui, porém eles não querem perder a discricionariedade que eles têm para definir esses cursos. Essa é a grande verdade. O que eu vejo disso tudo é o seguinte: eles não querem reconhecer de modo algum a meritocracia que todo esse pessoal da Lacuna tem. Tá? E fala muito em impacto financeiro, foi o que mais foi falado na época do PL. Aí eu pergunto, quanto que economizaram todos esses anos não criando cursos ou impedindo que determinados segmentos de militares fizessem os cursos? Quanto que eles já economizaram nas nossas costas? Muito, né? Com certeza muito mais do que o tal impacto financeiro que eles tanto falam. Bom, agora vamos aqui para a bombástica notícia dos penduricalhos. Tá, o que acontece é o seguinte: por conta de notícias sensacionalistas de sites mais ou menos como esses aqui, o Ministério Público e o TCU estão tentando barrar o aumento do adicional de habilitação agora em julho. Tem um documento rolando aí pelos grupos, eu já consegui entrar no site aqui e verificar a autenticidade do documento. Ele é verdadeiro. Eu vou abrir o documento aqui para mostrar para vocês. Né? Esse aqui que é o documento. Tá? Nós temos aqui, ó, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, tal e tal. Aí eles fazem aqui toda uma justificação de por que eles estão fazendo o pedido. Tá colocando como referência os sites que têm as notícias sensacionalistas. E no final das contas, eles pedem para que seja investigado e também que o governo federal se abstenha de proceder ao reajuste de qualquer remuneração dos integrantes das Forças Armadas. Seja ela vencimento, auxílio, gratificação ou benefício de qualquer outra espécie, ao menos enquanto durar a pandemia. Ou seja, em outras palavras, querem dizer, não deu o reajuste do adicional de habilitação que já foi definido pela Lei 13.954 enquanto não acabar a pandemia. Só que assim a gente fica pasmo, porque o que acontece aqui? De acordo com a LC 173, que é lá de 27 de maio, tá? Ela foi promulgada em 27 de maio e publicada em 28 de maio. Né? Ela, aqui no artigo 8º, vamos lá no artigo 8º, tá? Ela proíbe aqui, durante a pandemia, um monte de coisa, entre elas incisos 1 e inciso 6, que são importantes para a gente aqui. Conceder vantagem, aumento, reajuste, criar ou majorar auxílios, vantagem, bônus e tal. Mas em ambos os incisos ela diz, exceto quando derivado de sentença judicial ou determinação legal anterior à calamidade pública. Está aqui também, ó, no outro inciso. Ó. Ou seja, como a Lei 13.954 é de dezembro, e o decreto que iniciou a pandemia aqui é de 20 de março, decreto legislativo. Foi ele que decretou, através desse dispositivo aqui, que foi decretada a pandemia. Então a Lei 13.954 é anterior a isso. Então ela não poderia ser atingida por isso aqui, pela LC 173. E eu fico pasmo quando o pessoal do TCU, do MP, quer barrar o reajuste já definido meses antes por conta de sensacionalismo. E também fico perguntando o seguinte, por que ninguém fala em barrar o reajuste que foi dado para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro dos extintos territórios, né?
Corpo de Bombeiro Militar e tal, aquele pessoal lá do Distrito Federal. Veja bem, essa medida provisória ela foi editada em 26 de maio. Tá? E tem mais, na edição extra, ou seja, aquela edição que sai lá no finalzinho da noite. E a LC foi publicada no dia 28 de maio na edição normal, que é a edição que sai de manhã do Diário Oficial, ou seja, então um dia e meio antes. Na verdade, eles correram com isso, o reajuste dos militares, da Distrito Federal e da Polícia Civil também, para sair antes disso. Sendo que essa medida provisória do reajuste é posterior ao decreto da pandemia. E ninguém fala, não vejo o TCU, o Ministério Público, falar que vai barrar esse reajuste, que vai voltar atrás nesse reajuste, que vai cancelar essa medida provisória. Por quê? Porque eu vejo que são dois pesos, duas medidas. Para militares das Forças Armadas faz esse sensacionalismo e querem barrar os aumentos. Para os outros está tudo certinho, mesmo se estiver errado. Então põe em questão tudo isso aí. E em vista disso, eu estava pensando o seguinte, já que essa lei 13954 foi feita de um jeito aí que causou um monte de polêmica, um monte de divergência, o próprio presidente, na época da campanha, ele queria, na verdade, votar a medida provisória 2215 e revogar totalmente ela e criar uma nova lei. E agora está sendo alvo desses alarmismos aí. Então por que não revoga logo esse negócio? Eu acho que é uma boa ideia, né? Bom, gente, é isso aí que eu queria comentar hoje. A gente ouve esse tipo de coisa rolando por aí, sabe? Fica muito transtornado com umas notícias mais ou menos como essa. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho e pela atenção de todos mais uma vez. Valeu!